É impressionante como a equipe da Amber passa por cima das mentiras, e assim é chocante porque eles contaram tantas mentiras no julgamento e pós-julgamento que parece assim que são tantas que as pessoas não têm como tabelar. E aí eles voltam a proferir uma palavra que vai contra algo que eles mesmos disseram anteriormente, como por exemplo, a Amber diz, tem uma parte do julgamento, vocês lembram bem desse momento, é num confronto com a Camille Vasquez, que a Amber fala o quê? Eu escrevi por isso que eu escrevi aquele artigo, porque eu sabia que ele era uma pessoa poderosa e que muitas pessoas iriam sair para protegê-lo. Então assim, ela confessa da boca dela. Ela colocou, tá? Inclusive eu acho muito confuso como isso é abordado. É, até questão de legalmente falando, que é uma questão que eu vejo que eles também tentam bater na tecla de que não foi a Amber que escreveu o artigo, de que foi uma equipe e tal. Então assim, vamos supor, eu lanço um artigo aqui em meu nome e eu falo que eu fui vítima de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu acuso alguém nesse artigo, aí depois alguém vem para me processar e eu falo, não tem nada a ver com isso, foi uma outra pessoa que escreveu. Então assim, basicamente é como se um escritor fantasma, a pessoa escreve, mas ela mesma não pode ser responsabilizada, porque aparentemente é isso que a equipe da Amber está tentando, eles já haviam falado muito isso durante o julgamento, mas eles querem voltar nessa tecla, principalmente com a questão da manchete. Ai, que a questão que ela não sabia que era manchete, não interessa, a manchete fazia parte do texto. Fui vítima de violência doméstica. O que interessa o que está no começo, o que está na ponta? O que interessa é que o texto todo está ali na íntegra. Não é só a manchete que é ruim, é o texto todo é violento. Ela deixa muito claro, tá na pergunta, na entrevista com a Savannah. Aí a Savannah fala o quê? Na entrevista do Dateline lá da NBC. Amber, você não sabia você não achou que naquela época que o movimento Me Too estava em alta, que o seu artigo ia causar danos no Johnny Depp? Ou seja, quando a entrevistadora está fazendo essa pergunta, ela está dizendo o quê? Causou danos nele, porque ele perdeu papéis, ele perdeu trabalhos. E a Amber diz o quê? Não, eu não sabia que ia causar danos. Então assim, na própria entrevista, a Amber já diz isso. Eu não sabia que ia causar danos, ou seja, quer dizer o quê? Que ela sabe que causou danos. Então, como que vem agora nesse processo? É só pegar, eu acho que dava pra fazer um outro processo em cima da Amber, só com o que ela disse no julgamento, a equipe dela nas entrevistas e depois o que ela disse na entrevista, porque é contradição do começo ao fim. É assim, a história, ela diz uma história aqui, depois diz uma outra história ali e nenhuma dessas versões se encontram. É sempre uma coisa mais exagerada daqui, ou é mais uma coisa, sabe, de ingenuidade, é demais isso. Ai, a senhorita Heard, gente, eu não acreditei que eles colocaram isso no processo. A senhorita Heard não sabia da existência da manchete até ser processada. Gente, ela repostou, como que vem dizendo no processo, que ela não sabia da manchete, vítima de violência doméstica. Então assim, haja paciência, francamente. Eu consultei a doutora Sandra do Investigação Lei TV, ela é advogada nos Estados Unidos. Ela disse pra mim que as chances do veredito ser anulado com base em que esse jurado possa ter mentido a sua identidade é zero. Ela explicou pra mim que no máximo ele vai ser processado por perjúrio, se for o caso, mas dificilmente alguém vai derrubar todo o julgamento por conta dessa suposta mentira dele. Eu acho que as outras reivindicações que tem ali na moção são bem péssimas. Ai, que não sei o que, porque falou de 2016. Não faz sentido isso, por quê? Porque toda a base do julgamento aconteceu o quê? Da parte da Amber. Ela contou toda a sua história, tudo que ela sofreu, tudo que ela viveu, para justificar o porquê as coisas chegaram até aquele ponto. Porque ela colocou do artigo, porque ela falou ali no artigo, eu sou vítima de violência doméstica. Então, você é vítima de violência doméstica, isso aconteceu em algum lugar. Então ela teve que contar toda a história, desde quando ela conheceu o Johnny em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Então ela precisou relatar tudo para explicar como as coisas chegaram até esse ponto. Então, tudo bem, ela pode falar tudo, que o Johnny bateu, que o Johnny fez isso, que o Johnny fez aquilo. Aí quando é na vez dele, de contar a versão dele, de como as coisas aconteceram, de como tudo começou a se desintegrar, a partir do momento que ela foi lá, pediu ordem de restrição, chamou o TMZ, aí não pode, essa parte omite, exclui, que pega mal pra mim.
Então, assim, isso não faz sentido, isso é ridículo, é completamente berrante. Esse julgamento, ele não teria como funcionar se nós não soubéssemos as histórias completas. O Johnny contou tudo em detalhes e a Amber também deu seus próprios detalhes. No final, todo mundo concluiu que ela estava obviamente mentindo, porque nada fazia sentido, não caíam lágrimas, as expressões dela não faziam sentido, ela não tinha, as histórias dela eram extremamente exageradas, a forma como ela se declarou como uma vítima também não fazia sentido com as peças, porque a gente já sabe que vítimas de violência doméstica têm um padrão, e esse padrão não se encaixa em nada do que a Amber fez ali, nem do que as provas apresentaram contra ela, principalmente que na moção, eu lembrei agora, e que a Elaine colocou lá que o Johnny tinha ciúmes do James Franco. Então, assim, eles excluem que todo mundo no universo viu a filmagem do James Franco abraçando a Amber. Então, assim, como é possível, sabe, fazer uma coisa em cima de mentiras? Eu acho que uma das questões principais nesse momento é essa questão do dinheiro, que eu acho que a equipe da Amber pode estar, ou a própria Amber, desesperada, porque vai ter que pagar, ou então ela vai ter que declarar falência, não sei como é que a coisa vai ficar. Provavelmente o seguro que está pagando os advogados da Amber não quer dar esse dinheiro, então eles acham que de repente, não, faça uma moção, que seja quem for o juiz, ele cancela tudo isso, derruba e não vai acontecer nada. Então, seja como for, o que a gente mais está vendo recentemente, o que está passando dia após dia, tem a ver com desespero, Os atos dela são de puro desespero e são comportamentos extremamente deslocados da realidade. É como se fosse um mundo paralelo em que ela acha que ninguém viu nada, que ninguém acompanhou nada e que as pessoas acreditam na palavra dela de dia, de noite e de madrugada. O que é um absurdo. A única pessoa que acredita na palavra da Amber a essa altura é o fã-clube dela. E eles nem viram o julgamento, porque se eles tivessem dado uma olhadinha 5 minutos, eles iam começar a juntar as peças, porque rapidamente você percebia ali, olha, a casa começou a cair para essa moça, porque eram muitas evidências, muitos testemunhos, e dizer agora, num ponto desse, nessa conspiração, que todo mundo ali estava de complô contra ela, faça-me o favor. Eu acho que isso vai cair rapidinho, então a pergunta que fica é, o que a Amber fará a seguir? Obviamente, elas não querem baixar a guarda, nem ela, nem a equipe dela, porque se a equipe dela quisesse, eles poderiam tê-la orientado muito melhor. Desde o começo, eles podiam ter dito, olha, Amber, agora que a gente perdeu, vamos sentar. Olha, os advogados deram entrevista, eles deram a entender que poderiam sim quitar a dívida, mas acontece que ninguém ali da equipe da Amber calou a boca. Do dia que aquele julgamento acabou até o dia de hoje, a equipe da Amber libera ataques atrás de ataques, quando não a própria Amber. Então é difícil se compadecer com uma pessoa que continua te atacando. Então, na minha visão, ele não tem que baixar a guarda, não tem que derrubar essa dívida, porque a Amber é uma prova de pessoas como ela que fazem um monte de coisa, que dizem um monte de coisa e não são punidas por suas ações, porque é muito difícil chegar à punição em situações como essa, em situações de difamação, onde as mentiras são inventadas, então todo dia alguém atacando outra pessoa, a gente não sabe mais se antigamente, quando alguém acusava uma outra pessoa, quando eu era criança, eu acreditava sem questionar, sabe, nem passava pela sua cabeça, meu Deus, isso pode ser mentira. Mas hoje, no meio de tanta acusação falsa, de tantas coisas que não são verdadeiras, que aí percebemos e descobrimos depois, você já fica se pensando quem está falando a verdade. É muito difícil hoje tomar qualquer partido se a gente não tem base para pelo menos dar uma olhada no que as declarações se baseiam, porque você olha e você pode estar sendo enganado, ou então você pode estar sendo feito de bobo por alguém como a Amber que só quer atenção, que quer fama, que quer dinheiro. E que no caso dela a situação está bem lamentável, porque nesse ponto, com essa publicidade negativa, é difícil considerar que algum estúdio vai querer colocá-la em algum filme. Mas é claro que se tratando de Hollywood, tudo é possível. Eu acho que também esse vídeo é uma oportunidade legal para fazer um comentário acerca das pessoas que, uma ou outra que surge, porque eu acho que os dois são culpados. É lamentável como as pessoas, algumas se doem de querer realmente reconhecer que nós estamos falando aqui que há um culpado por difamação, que nesse caso é a Amber. As pessoas precisam ser justas e separar a linha de eventos, tá?
Hoje em dia, 1001 casamentos por aí estão desmoronando e a culpa pode ser de ambos os lados. Agora, quando uma pessoa, tá, que apronta horrores dentro do casamento, levanta uma acusação e ainda prejudica a vida da outra pessoa, não vem com essa, os dois são culpados, porque aqui o julgamento não era para avaliar se quem foi o fracassado no casamento, quem levou o casamento à ruína. Não foi isso. Johnny não abriu um processo contra a Amber porque o casamento dele acabou. Ele abriu um processo contra ela porque ela o difamou. Essas são as diferenças e esses são os detalhes que precisamos focar quando nos depararmos com essas situações, porque é muito fácil hoje contaminar a narrativa. Ai, mas ele bebia, mas o casamento ela tentou. A questão aqui não é do casamento. A questão não é do casamento, porque se fosse isso do casamento, ela pediu o divórcio primeiro, lembra? Então não faz sentido. Todos os caminhos eles se fecham para Amber porque não há nada aqui que chegue em algo que pareça verdadeiro. Quando você olha, principalmente para nós que acompanhamos o julgamento todo, que trouxemos basicamente tudo, que somos especialistas no caso, porque ouvimos os testemunhos, vimos as provas, vimos as evidências, vimos tudo que aconteceu, a gente entende que o que a Amber dizia e o que o Johnny testemunhou são duas coisas completamente diferentes. E quando Johnny testemunhou, a sua parte, a sua versão se encaixou com relatos, com testemunhas e com outras evidências. Quando a Amber proferiu suas versões, nenhuma delas se encaixou com nada. Tudo era nebuloso, tudo era misterioso, tudo era completamente incógnito e o pior de tudo, em certos momentos ela estava claramente mentindo e dos momentos em que ela sentou naquele banco para testemunhar, ela mesma caiu em contradição. Ela disse uma coisa num dia e depois disse outra no outro. Ser vítima não quer dizer ser santo, ser vítima não quer dizer que você nunca mentiu, ser vítima não quer dizer que você é santo em todas as outras áreas da sua vida. Mas quando você é vítima, quando você é vitimado porque você passou por uma injustiça que outra pessoa causou, a sua história ela vai bater. Porque o que foi feito de errado, o que foi feito de maligno contra a sua própria vida é uma verdade só, é uma versão só, é o que aconteceu, é o que ocorreu. Então você chega, conta, pronto e acabou. A Amber, nem nada disso fazia sentido, que é quando todo mundo começou a perceber que tinha algo errado, porque as histórias dela não se encaixavam, nada batia com nada. E foi aí que tudo desandou para ela. E é a partir deste ponto que o júri também fez o que era certo, condená-la, e é como ela é hoje, uma condenada. Ela é uma condenada porque ela fez por malícia para difamar o Johnny Depp. Então isso não tem a ver com ser fã, com gostar dele ou com não gostar. Eu estou nesse caso até hoje não por nenhum sentimento em relação ao Johnny Depp, porque eu continuo do mesmo jeito que eu estou. Eu não sou fã dele, mas eu estou aqui porque eu acompanhei todo o caso, eu vi todo o caso, deu muito trabalho, passei até fome alguns dias, não porque não tinha o que comer, mas porque você não tinha tempo. Você começa a contar, bom, se eu comer isso aqui vai custar meia hora daqui da edição do vídeo, ou então da gravação, então você literalmente abre mão disso para cobrir. E eu me recuso a ver alguém espalhando mentiras e dizendo não foi desse jeito, não aconteceu assim, não, aconteceu do jeito que as coisas tinham que acontecer, elas aconteceram e ela perdeu merecidamente. Então, eu vou continuar defendendo o lado certo, que não tem nada a ver com a Amber Heard ou com a pessoa do Johnny Depp, tem a ver com os fatos. Temos que nos basear nos fatos e é assim que esse caso foi devidamente tratado naquele tribunal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá um like. Não se esqueça, Pássaro Negro estreia amanhã, eu vou te esperar aqui. As novidades vão ser muito boas e eu espero que você goste da história, tá, pessoal? É um trabalho produzido com muito carinho pra vocês. Meu livro Perfeito Estranho está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram, enviado com autógrafo muito carinhoso se você quiser, também vai com marcadores, um pôster exclusivo. O livro é enviado para qualquer lugar do Brasil e também para quase qualquer lugar do mundo onde o correio chegar, ok? Pode ter certeza que você vai gostar. Conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma terrível maldição hereditária e ele precisa enfrentar o que está acontecendo enquanto começa a suspeitar que um serial killer pode estar escondido em sua própria casa. Eu tenho um canal no Telegram, você pode entrar, pode me seguir no Instagram e também um canal de cortes, onde as análises dos episódios são recortadas e postadas por lá, ok? A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo.